Então, quando a gente fala de etapas do planejamento estratégico, vai ser uma complementação daquilo que a gente já conseguiu visualizar até aqui, né? Pegando a questão de toda a base lá que a gente já viu, que estava na prova também, para vocês verem isso. Pessoal, tá... Então, Tá dando uns lag, pessoal. que ele vai dizer, né? Não existe uma nomenclatura exata sobre as etapas do planejamento. Esse problema no meu mouse aqui. Melhorou aí, gente? Tá dando uns lag no áudio, pessoal. É o áudio Tá travando. que tá falhando agora. Eu pensei que era aqui. Vamos ver se vai melhorar. Na hora que eu começo a gravar, eu já percebi. Acho que puxa muito a internet quando eu gravo. Estava funcionando normal, né? Tava. Então, normal. Pois vamos ver aqui o que a gente consegue fazer com isso. Continuando, nessa questão, melhorou aí o áudio? Melhorou, professor. Pronto, qualquer coisa vocês me avisam. Então, aí a gente vai ter algumas etapas. A primeira etapa vai ser a avaliação de ambiente. Essa avaliação de ambiente, ela consiste na coleta de informações sobre o ambiente interno e externo. É como se fosse uma análise diagnóstica, né? Que eu associo ali, tem outros vídeos que eu vou até passar para vocês depois, que eu associo com isso, como se fosse quando a gente vai na consulta ali no médico e ele vai e avalia como é que está a nossa situação. Nas empresas, quando o consultor vai à empresa, por exemplo, e avalia como a empresa está naquele momento, quais os aspectos externos e internos que estão diretamente incidindo sobre alguns problemas que a organização está passando, porque às vezes apresenta um problema financeiro, mas a base não é problema financeiro. O problema está lá em outra ponta, sabe? Está lá na produção, de repente. Não está vendendo porque o produto está saindo com uma qualidade ruim ou está saindo com defeito. Então, nessa parte da avaliação de ambiente, a gente vai tentar se diagnosticar alguma coisa que não está sendo percebida para não atrapalhar o processo de planejamento, tá? Depois a gente tem o 2, a elaboração da estratégia, que vai levar em consideração a vantagem competitiva e agregar valor ao cliente. A gente sabe, gente, que hoje em dia existem muitas serviços, produtos e serviços que focam apenas em entregar o que foi prometido. Só que, atualmente, de uns anos para cá, o que é que vem acontecendo? As empresas que estão agregando valor ao seu produto, ao seu serviço, elas estão tendo uma vantagem competitiva maior. Então, uma é a consequência da outra. Às vezes, até para entrar no mercado, a empresa já tem que entrar com aquela ideia de agregar valor muito mais forte, porque senão ela não consegue se destacar, entrar ali no mercado, certo? Então, a segunda etapa vai ser elaborar alguma dessas estratégias. E aí, ele vai dizer aqui que existe um BSC, que é o Balance de Scorecard, que ele vai ajudar nesse sentido, né? Onde dentro desse balanço, que é um quadrante, né? Existem alguns aspectos que vão ser considerados para traçar essas estratégias, tá, gente? Eu vou mandar para vocês o link das aulas, que eu vou falar só sobre ferramentas de planejamento estratégico. Porque aqui ele vai jogando uma ferramenta e outra ferramenta, certo? E aí a gente tem que parar para explicar a ferramenta. Então, assim, eu vou mandar para vocês esse vídeo com a aula de hoje, ainda vou mandar a lista com os outros vídeos também, e um vídeo só sobre ferramentas de planejamento estratégico. Aí vai ter o balanço de scorecard, vai ter o 5W2H, vai ter a análise SWOT, certo? Que vocês vão conseguir visualizar melhor. Depois, no 3, a gente tem o desenvolvimento do plano de execução. Como eu disse para vocês, o planejamento geral ele tem vários planejamentos menores. Então, esses planejamentos menores
que vão direcionar cada tipo de objetivo. Aqui ele coloca o primeiro objetivo, que é o objetivo estratégico, é o que a empresa deseja alcançar. Esse objetivo estratégico, vocês acham que está ligado com o quê? É o que a empresa deseja alcançar. Vocês acham que está ligado com o quê? Com as metas estabelecidas, né, professor? Porque já mas não dá para lembrar aqui da questão da visão. É o que a empresa deseja alcançar? Sim. Então, por isso que eu disse, lembrem sempre da missão e da visão da empresa, porque vai estar presente em partes do planejamento. Então, aqui, o objetivo estratégico que ele está falando é justamente pegar ali a visão da empresa e transformar no objetivo geral daquele planejamento estratégico, certo? Não é coisas isoladas, tipo, eu vou fazer aqui a missão só para preencher aqui no site, eu vou fazer a visão só para preencher aqui, porque precisa e tal, precisa rodar nos papéis. Mas não é para isso. A gente faz a identidade da empresa, elabora a identidade da empresa para justamente pensar as questões estratégicas em cima disso, tá? Depois ele fala do indicador estratégico, que é a mensuração dos resultados de um objetivo ou aspecto do negócio. Então, assim, eu vou pegar ali o meu objetivo estratégico e vou tentar traçar também os indicadores. Pode ser indicadores de vendas, pode ser de número de vendas, pode ser indicador financeiro, de número de finanças, de valor que eu pretendo receber em reais ou em dólar, né? Pode ser tempo dedicado, pode ser alguma certificação, se eu tenho o objetivo de ser uma empresa amiga do meio ambiente, então eu coloco como indicador estratégico conseguir a certificação tal, né, o ISO tal. Por quê? Porque aí eu vou conseguir ver que quando eu atingir aquilo dali, então, meus resultados, eu estou querendo dizer que eu estou alcançando, né? Então, eu posso traduzir isso em alguns números, certo? Aí eu vou ter que decidir qual é. Se é um indicador, se é 2 indicadores. A motivação das pessoas, ela pode ser indicador estratégico? Pode. Eu posso estar fazendo um trabalho em cima da motivação organizacional dos meus funcionários. Se eu sou uma empresa que deseja alcançar a excelência no mercado, a partir também da visão do cliente interno, né, que seria o colaborador, eu também vou conseguir colocar ali que eu quero tantos por cento dos meus funcionários demonstrando motivação. Tudo pode se tornar indicador, certo? Fica claro isso para vocês? Ficou, professora. Agora, depois da explicação, ficou mais. Se eu estou falando, por exemplo, de redes sociais, aí eu quero colocar lá, eu vou fazer um trabalho em cima das minhas redes sociais e o meu indicador vai ser conseguir, vamos supor que eu sou uma empresa de consultoria, né? Eu estou investindo ali em anúncio pago ali na rede social. Então, se eu investir anúncio pago esse mês, sei lá, uma semana, 15 dias, e eu coloquei meu indicador, eu vou com investimento de R$100, fazer anúncios patrocinados na rede social, no Instagram, e eu quero conseguir pelo menos 2 clientes. Isso é um indicador, os 2 clientes, certo? A minha meta é o quê? Alcançar clientes a partir do investimento que eu fiz em rede social. E o meu indicador seria os 2 clientes, o número 2. Então, se eu consigo atingir o número 2, com aquele montante, né, de R$100, patrocinando 2 campanhas ali no Instagram, por exemplo, então quer dizer que eu estou no caminho certo. Agora, se eu invisto R$100, eu tracei esse objetivo de 2 clientes, e eu não consigo nenhum, aí eu tenho que ver o que foi que eu fiz ali no planejamento que eu não consegui identificar que não seria possível eu conseguir nenhum cliente. Se eu consigo só a metade, então eu tenho que voltar no planejamento e ver por que eu não consegui os 2. Então, quando a gente pega o indicador e coloca ele para funcionar, a gente consegue ver que a gente não atira no escuro.
Porque, às vezes, a pessoa está com uma meta assim, meu objetivo estratégico é aumentar as minhas vendas. E o que é que eu vou fazer para aumentar as minhas vendas? Vamos pensar em estratégias. Aí a pessoa diz assim, eu vou mandar uma lista, uma chamada especial para os clientes antigos, certo? Eu pego ali, lá no meu banco de dados, uns números de clientes antigos, e aí eu mando para esses clientes. Quantos clientes? Vou mandar para 30. Desses 30, você espera que quantos realmente comprem, certo? Aí você tem que fazer um pequeno estudo ali de quanto mais ou menos você acha que seria legal. Nem uma meta pequena demais, nem uma meta arrojada demais que você não consiga alcançar. Porque se eu coloco uma meta pequena demais e eu atinjo fácil, eu logo fico me achando e acho que está tudo certo. Só que o problema é que a meta que não foi bem elaborada, tá? E do mesmo jeito eu posso colocar uma meta muito alta que eu não vou alcançar e eu vou me desmotivar. Entende? Então, quando a gente faz uma coisa planejada, é muito melhor. Porque se eu só saio mandando, não sei nem quantos papeizinhos eu mandei. Papeizinho, que eu digo questão virtual também, né? Pode ser e-mail marketing. Mas se eu não sei quantos e-mails, quantas chamadas eu fiz para quantos clientes, e eu não sei quantos desses clientes fizeram realmente adesão, como é que eu estou fazendo meu estratégico? Não está existindo, entendeu? Por isso que eu até costumo dizer, quem não costuma fazer anotações, gerar dados a partir das ações que faz, não está preparado para fazer planejamento estratégico. E é muito bom, gente, quando a gente atinge um objetivo, quando o indicador é atingido. Por exemplo, eu planejei entregar e-mail marketing para 30 pessoas. Eu tinha planejado que dessas 30 pessoas, sei lá, 3% fizessem ali a adesão, né? Mais ou menos 3%. E se... aliás, nem 3%, vou colocar aqui 10%, né? Que é para poder dar. Aí o que acontece? Se eu alcanço esses 3%, nossa, meu planejamento está legal, então eu vou aumentar a minha taxa de empenho. Se eu não atinjo nenhum, aí que foi que eu errei, certo? Então, assim, o indicador ele vai servir para direcionar a gente. Depois vai ter a questão da meta, né? De colocar o patamar do resultado, que eu já até falei, né? Então, tem que ser uma coisa bem pensada, bem planejada. Uma meta que seja desafiadora, mas que não seja mínima demais. Um exemplo disso, eu fiz até um curso chamado Empretec, né? Que muitos empreendedores fazem. É um curso muito famoso do Sebrae. Talvez alguns de vocês já tenham até ouvido falar. Muito bom, inclusive. Aí, o que acontece? Lá a gente tinha, algumas atividades finais, a gente tinha que fazer um planejamento de meta de vendas, porque a gente tinha que criar um produto e vender o produto durante uma semana, sabe? Assim, em uma semana a gente teve que fazer uma estrutura toda de uma empresa. E aí, lá na nossa meta, a gente mudou várias vezes. A gente primeiro colocou uma meta pequena, que a gente sabia que ia alcançar, e aí a gente conversou, não, gente, essa meta aqui tá muito baixa, a gente precisa aumentar essa meta, porque a gente quer ganhar. Então, se a gente quer ganhar, a gente tem que colocar uma meta mais arrojada. Aí a gente colocou mais, aí, eita, não, colocamos demais aqui, não, vai ser muito difícil vender esse valor. E depois a gente colocou uma meta que não era nem muito nem pouco, sabe? Eu lembro que, de acordo com o que a gente tinha planejado, porque primeiro a gente planejou que cada um vendesse R$200, depois a gente planejou que cada um vendesse 800, uma coisa assim, depois a gente baixou para cada um vendendo a média de R$500, com uma coisa assim, sabe? E aí, o resultado final nosso foi surpreendente, porque a gente conseguiu atingir a meta. E a nossa meta foi tão importante para nós que foi maior do que todos os outros grupos. Todos os outros grupos colocaram uma meta de 1.600, sabe, de vendas, e o nosso grupo colocou uma meta de 2.200. R$2.200 vendendo durante uma semana, 4 pessoas. Então, foi uma meta bem arrojada, né? E a gente conseguiu alcançar ela. Por quê? Porque a gente estava fixo aquilo ali. A gente falava no grupo, gente, quem é que está atingindo a meta? Por que não está atingindo? Quer ajuda e tal? A gente ficava realmente acompanhando.
E eu tenho certeza que foi isso que fez a gente ganhar aquela atividade final, que foi a nossa ousadia em relação a colocar as metas, porque todos os outros, quando atingiram o que planejaram, pararam. E a gente continuou trabalhando, porque a nossa meta estava um pouco maior, certo? Então, assim, isso é um conselho já para vocês também. Iniciativa estratégica é uma ação, ou projeto, ou programa para executar um projeto. Então, assim, um objetivo. Então, quando eu tenho um objetivo estratégico, eu traço os indicadores, eu tenho as metas para alcançar aquele objetivo geral. O que acontece? A minha iniciativa estratégica, ela vai ser uma ação para para alcançar cada indicador, por exemplo. Vamos supor, se o meu objetivo geral é vender os e-books, se o indicador estratégico era o valor de R$ 2.200, alcançar o valor de R$ 2.200, né? Então, assim, essa minha iniciativa estratégica seria o quê? Seria as ações que eu vou executar para chegar àquele objetivo geral, certo? Então, vejam, são vários passos, mas um está ligado ao anterior, não é nenhum isolado, ok? E aí, de acordo com os resultados, eu vou avaliando, né, se eu preciso adequar aquilo ali, sempre vai precisar adequar, mas se eu precisar adequar para mais ou para menos, por exemplo, certo? Envolvimento de pessoas, logo depois da questão do plano de execução, eu tenho que mostrar para as pessoas que aquele planejamento ali, ele é válido, ele é capaz de ser atingível, e eu tenho que engajar essas pessoas, certo? Então, aí é onde eu tenho que apostar reforçar a missão, visão e valores da empresa, apostar em canais de educação, como a universidade corporativa, por exemplo. Então, nessa parte, né, envolvimento de pessoas, eu tenho que não só dizer para as pessoas que o meu plano é bom, que a gente vai conseguir alcançar, mas eu tenho que capacitar cada um de acordo com a sua opção, de acordo com a sua função dentro daquele plano geral, porque cada pessoa tem que ter sua função dentro do seu setor e dentro do planejamento geral, certo? Então, mais uma vez, vocês podem ver aqui, reforçar a missão, visão e valores. A missão, a visão e os valores, gente, elas são a alma do planejamento estratégico. Não existe plano estratégico sem esses 3 fatores envolvidos, tá? Então, por isso que eu reforcei tanto com vocês. Porque vocês precisam ter isso na mente. Se vocês entrarem numa empresa que não tem missão, visão e valores, por que não vocês não ajudam a fazer? Né? Não é uma coisa simples, mas também não é uma coisa complicada. Basta você entender a identidade da empresa, basta que você entenda quais são os valores que ela quer refletir, e junto com a equipe de gestão você consegue fazer isso. Eu, particularmente, quando eu vou dar treinamento para empresas, né, que as empresas contratam para um grupo de pessoas, uma das primeiras coisas que eu peço para ver é a missão, a visão e os valores. As empresas que não têm, eu passo como atividade extra para os próprios colaboradores, junto com o gestor, fazerem essa missão. E muitos deles, né, já saem, só de sair com aquilo dali já vale a pena fazer o curso, sabe? Porque às vezes não tem esse direcionamento de colocar mesmo em prática, de colocar aquilo realmente para fora, vamos dizer assim, né? Ele sabe dizer o que ele quer na cabeça, mas ele não consegue externalizar. E aí, quando você tem uma ajuda especializada, você consegue fazer isso. E aí, gente, depois a gente vai ter aqui a questão de como fazer um planejamento. Já até falei um pouco aqui, né? Mas as etapas, elas vão ser importantíssimas. Isso que a gente acabou de ver para vocês entenderem o que é. Aí a gente vai ter a questão de escolher as pessoas que serão envolvidas. Ou seja, vocês vão selecionar, né? O gestor do projeto, as pessoas que estão ali. Vão selecionar quem está envolvido, vão selecionar os patrocinadores, os mediadores, os líderes da equipe, vão unir um comitê estratégico que vai acompanhar todo o processo ali dentro do planejamento estratégico. Depois, né, vão preparar um calendário de encontros, e quem está responsável por esses encontros será o comitê estratégico, ok? Por quê? Porque se a gente deixar dividir equipes e não tiver um acompanhamento,
Eu vi até uma pesquisa ontem que estava falando que o primeiro tópicozinho da pesquisa em relação a como manter os colaboradores motivados era reuniões constantes. Mas não é só aquela reunião para marcar outra reunião, sabe, que tinha antigamente. Era uma reunião assim para alinhar os objetivos, alinhar as expectativas das pessoas. Então, manter essa comunicação semanal ajudava, segundo essa pesquisa, ajudava muito os colaboradores, principalmente nesse tempo de home office, tá? Então, preparar um encontro, calendário de encontros para que as pessoas já saibam essa programação é muito bom, para que os objetivos acabem não se perdendo, não se diluindo ali durante o tempo, tá? Depois a gente tem planeje o ambiente dos encontros. Por quê, gente? Porque é importante que as pessoas, por exemplo, tenham um local específico para trabalhar. Se elas já sempre estão na empresa, já está naquela caixinha fechada, e você sai do ambiente e você consegue ir para fora, né? Você já está dando possibilidade dessas pessoas mudarem um pouco a chave ali. Porque o ideal num planejamento estratégico é você dar espaço para ideias novas. Quando você sai do ambiente de rotina, isso ajuda muito, tá? Vocês conseguem perceber isso na prática, gente? Antigamente, talvez no ensino médio, eu pelo menos tinha muita vontade quando o professor dava aula do lado de fora. Tipo assim, sair da sala de aula e levava a gente para outro lugar, nem que fosse assim, para a árvorezinha ali no pátio. A gente já achava uma experiência diferente, só de estar fora do ambiente de sala de aula, né? Então, imaginem dentro de uma empresa você fazendo isso com seus funcionários. Depois entra novamente aqui a questão de motivação e comunicação com as pessoas, tá? Por quê? Porque de acordo com o que a gente for lá, escolher as pessoas que estão aqui no passo 4, automaticamente eu já tenho que escolher uma pessoa que eu sei que vai direcionar aquele papel. Por exemplo, se eu sei que meu projeto ele precisa de um especialista na área de vendas, eu vou colocar as pessoas que sabem vender numa equipe que vão ajudar a traçar as estratégias de vendas. Só que nem sempre quem vende é quem faz o marketing. Então, vou precisar de uma equipe também para fazer a questão das imagens, das publicações, certo? Então, assim, eu não posso colocar uma pessoa que sabe vender, mas não sabe fazer imagem, não sabe fazer marketing, em grupos opostos, entendeu? Tem que ser um grupo complementando o outro, e a partir disso, alinhando os conhecimentos de cada um, as percepções, as análises dos especialistas que vão estar ali dentro do planejamento, eu vou conseguir adequar esse meu planejamento para ser uma coisa bem legal. E aí, gente, a partir disso, eu vou conseguir traçar as minhas estratégias competitivas. Então, eu vou deixar para vocês lerem. Essa parte vai ser da página 32. Deixa eu ver aqui. Só a página 32 e 33. Já vai para a conclusão, tá? Já vai finalizar. Vocês vão ler até o final a partir da página 32, vocês podem ler. Podem dar uma revisada no que eu li aqui com vocês hoje, tá? E aí vamos dar uma lida até o final desse arquivo, desse documento. E aí acaba ficando para a próxima aula a questão que eu vou falar só das ferramentas de planejamento estratégico, tá? Como eu disse, eu já tenho um vídeo, então próxima aula a gente discute aqui e eu mando um vídeo para vocês assistirem. Mas eu quero que vocês venham na próxima aula já sabendo dessas questões aqui relacionadas à vantagem competitiva, tá bom? Vocês estão aí, conseguiram ouvir a atividade que eu passei? Tá ok, professora, combinado. A partir da página 32, tá? E 33. É a página 32 e 33, mas aí você já lê até o final ali do e-book, que já só é até a página 34. E aí vocês veem se lá no final, naquela parte de materiais utilizados, vocês não acham alguma coisa interessante para ler também, se vocês tiverem esse tempo. Mas pelo menos terminar ali, a partir da página 32, terminar de ler o e-book. Aí a gente já finaliza esse e-book e a gente passa a falar das estratégias, que ele trouxe algumas jogadas, e a gente vai falar separadamente somente
das ferramentas de planejamento estratégico, tá? E aí vai ser bom porque vocês vão conseguir, de repente, fazer na prática. Vou tentar fazer uma atividade com vocês, para a gente tentar ver pelo menos uma das ferramentas, tá bom? Talvez passando essa semana na outra. Na outra semana a gente vai discutir, terminar de discutir o e-book. Eu inicio falando das ferramentas estratégicas, mando o vídeo para vocês assistirem, e na outra semana a gente faz uma atividade em relação a aplicar essas ferramentas estratégicas. Acho que fica legal assim, né? Fica bom, professor. Fica bom. Pois, Jonathan, Ana Paula, obrigada pela presença, por não me deixarem só aqui, que eu já estava morrendo de preocupação que eu me deixar sozinha na sala. Eu pensei assim, meu Deus, não vai entrar ninguém hoje. Eita. A gente chega... Oi. Não, pode dizer, professor. É só agradecer, sua senhora, você pela aula, que Tá foi bom, muito produtivo. eu vejo que vocês têm essa preocupação em agradecer os professores, eu acho muito bacana isso. Eu ainda não tinha visto nenhuma turma, eu vejo na turma de vocês, eu acompanho as postagens que vocês fazem, todos os professores vocês estão lá dando força. Isso é muito importante para nós que estamos aqui, tentando fazer o nosso trabalho da melhor maneira. A gente sabe que às vezes não sai 100%, não tem vários percalços, inclusive de internet, né? De acessibilidade dos alunos, a gente procura entender tudo, mas é muito difícil quando a gente não tem esse apoio dos alunos, né? Então eu vejo que vocês apoiam os professores, quero até reforçar isso com vocês, que é uma postura muito legal que vocês têm, né? Já passei por muitas turmas, eu realmente nunca vi uma turma como a de vocês, apesar de que a turma é pequena, às vezes a participação, principalmente das minhas aulas, é pouca, né? Mas seja um ou dois alunos, para nós já está valendo a pena. E o que importa é que a gente está aqui disponível para vocês, e quando vocês dão esse apoio de volta, é sempre muito bacana, tá, gente? Porque a gente, além de se preparar para as aulas, tem também a nossa vida, e que também não é fácil, que está bem puxado, inclusive, aqui no home office, então ter esse retorno é muito positivo para a gente, tá bom? Tá certo. Hoje quase que eu não consigo entrar. Acho que a internet está Tá um pouco... Tá ruim para Ana Paula, mas pelo menos deu certo. E aí eu vou salvar essa aula aqui, porque eu expliquei detalhadozinho, e aí eu já, na hora que chegar no meu e-mail, eu conseguir mandar, eu já mando para vocês novamente, né? Porque demora um pouquinho, depois que eu terminar a aula, demora um pouquinho para chegar, e eu baixo a aula para poder jogar no YouTube de novo, porque senão vocês não conseguem ter acesso. Uhum. Mas dá certo, aí eu já mando essa aula e já mando o lembrete da atividade. Para a próxima semana, você já sabe, tem que ler o livro, o restante do livro, e a gente discute as ferramentas para outra semana aplicar uma atividade. Aí você já sabe que na outra semana já tem como para estudar. Fechou. Porque essas ferramentas são importantíssimas para vocês aplicarem na prática. Até na vida pessoal de vocês vai ser bacana também, tá bom? Tá certo, combinado. Combinado. Pode deixar que a gente vai... Muito obrigada, gente. Por conta da internet. Boa noite. Eu vi, Ana Paula, mas tá de boa. Eu vou salvar a aula, vai dar certo, tá bom? Tchauzinho. Pois tchau, professora. Boa noite, tudo de bom. Até a próxima aula. Obrigadão. Tchau.